oferece Plantão Policial. Vamos lá então, o corpo daquele homem que morreu na madrugada de sexta-feira em Birigui foi identificado. Aliás, ele foi encontrado morto na Avenida Euclides Miragaia. É Ezequiel Pedro de Oliveira, 25 anos. A identificação foi feita pelo próprio pai dele. O pai, um metalúrgico de 52 anos, morador do Pedro Marim Berbel, disse que o filho dele tinha saído de casa na quinta-feira à noite dizendo que ia dar uma volta e acabou não voltando. Ainda de acordo com o pai, pela manhã um amigo entrou em contato quando ele estava no trabalho, informando que havia sido encontrado o corpo de um jovem na Euclides Miragaia com características parecidas com a do filho. O pai esteve na delegacia, reconheceu as fotos do corpo, depois fez o reconhecimento pessoal, então está identificado, né, o corpo que foi encontrado na madrugada de sexta-feira na Euclides Miragaia, em Birigui. Eu repito, é de Ezequiel Pedro de Oliveira, de 25 anos. E nós temos um caso aqui com um acidente, vítima fatal, um acidente envolvendo um carro, uma moto e uma carroça na noite do sábado, deixou um morto e 3 feridos em Monte Castelo, que fica aproximadamente 50 quilômetros de Andradina. O acidente aconteceu em uma estrada entre Monte Castelo e também a cidade de Tupi Paulista. O carro seguia no sentido Tupi Paulista para Monte Castelo quando bateu frontalmente com uma carroça que seguia pela contramão. Aí é complicado, hein? Uma moto que seguia no mesmo sentido do carro também acabou batendo nesta carroça e o caso segue sendo investigado. Tivemos algumas pessoas com ferimentos leves e que foram levadas para hospitais da região. E um adolescente de 17 anos está sendo procurado pela polícia depois de descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-namorada dele. Isso foi sábado em Araçatuba. Segundo a polícia, a vítima contou que o adolescente a ameaçou com um revólver e chegou a atirar para o alto e também para o chão, lá no Lago Azul. A vítima de 27 anos relatou à PM que o ex-namorado a ameaça com frequência, pois não aceita o fim do relacionamento. Ela tem 27 e ele tem 17. Nossa. Ela informou ainda que possui medida protetiva contra ele, mesmo assim ele descumpriu. Após a ameaça, o adolescente fugiu e não foi localizado. Amigão, se ela não quer mais nada contigo, cara, tem um monte de mulher por aí, para com essa história de ficar ameaçando a outra. E como você disse, Valmir, no caso aqui de estupro na cidade de São José do Rio Preto, a polícia investiga uma denúncia de abuso sexual contra uma menina de apenas 4 anos de idade. De acordo com o boletim de ocorrência, a avó notou a mudança de comportamento da menina, que mora com os pais, além de lesões na região íntima da criança. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a direção da escola onde ela estuda também entrou em contato com a família para informar sobre o comportamento da menina, que acabou passando por uma UPA da cidade ali na região norte. O exame detectou realmente essa situação, ela passou pelo hospital da criança e o caso segue sendo investigado. Até agora, ninguém foi preso. Vamos falar de um acidente que aconteceu na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ali próximo de Tupã. Uma batida entre 2 carros deixou 4 pessoas feridas ontem pela manhã. O acidente foi às 6h20 da manhã no quilômetro 523. Segundo os bombeiros, um veículo bateu na transversal do outro. As 4 vítimas tiveram ferimentos leves, 2 foram levadas para o pronto-socorro de Tupã. As outras 2 recusaram o atendimento. A pista não precisou ser interditada e a polícia está investigando as causas do acidente. Embriaguez ao volante, o motociclista de 50 anos foi flagrado aí embriagado, dirigindo na noite de sábado em Araçatuba. Detalhe, ele estava com a sua moto zigue-zague pela Avenida Valdemar Alves quando foi abordado pelos policiais. Se deu mal ao ser questionado e informou que havia bebido em um churrasco. E aí, segundo informações, a polícia ofereceu para que ele possa fazer o teste do bafômetro. Ele fez, concordou e foi comprovado embriaguez ao volante. Ainda de acordo com a polícia, o homem foi autuado e liberado após pagar a fiança no valor de um salário mínimo e foi registrado esta ocorrência. E 4 pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas e associação ao tráfico em São José do Rio Preto. Isso foi no sábado. De acordo com a polícia, os suspeitos foram flagrados com 153 quilos de maconha. Carregamento, né? A maconha estava escondida dentro de um carro no estacionamento de um shopping. Eles pretendiam encontrar com o comprador no shopping e repassar a mercadoria, aquela coisa toda. Ainda segundo a polícia, os 3 homens e uma mulher foram presos em flagrante, levados para a delegacia, onde foram autuados. Agora há pouco nós falamos sobre uma carroça que estava contramão e causou um acidente ali na região de Tupi Paulista. Nós tivemos um acidente com vítima fatal com as mesmas características. O Zulmiro Antônio da Costa dos Santos, 50 anos,
morador do Distrito Industrial em Araçatuba, morreu após bater a moto que conduzia de frente com outra no início da madrugada de ontem. O soldador de 39 anos, que é morador também em Araçatuba, no Roselli, que conduziu outro veículo, foi resgatado inconsciente e levado para o hospital, onde permanece internado. O acidente aconteceu por volta da meia-noite na Brigadeiro Faria Lima, que é paralela a Eliezer Montenegro Magalhães, SP 463. De acordo com o boletim, o Zumiro conduziu uma CB 300 pela contramão, direção pela via, e o caso foi registrado. Tá vendo? Contramão de direção. Lá no outro acidente, uma carroça. À noite, no escuro, na contramão. Aqui o cara de moto na contramão. É problema, né? E aí acaba, infelizmente, esse acabou morrendo, perdendo a vítima. Por falar em morte, vamos ao homicídio aqui de Birigui. Olha, Francislene Lemes Correia, que completaria 28 anos hoje. Hoje seria aniversário dela. Ela morreu ontem à tarde aqui em Birigui, esfaqueada. Segundo as informações, o crime foi passional e o autor não teria sido localizado, pelo menos até a divulgação da matéria. De acordo com a Polícia Militar, o chamado para atendimento foi por volta das 3h30. A denúncia foi feita de um desentendimento entre casal no interior de uma casa. A equipe da polícia foi até a rua Fabiano Fane de Nicola, no Margarete Vargas, e encontrou a mulher ferida com golpes de faca. Testemunhas informaram aos policiais militares que a vítima saiu correndo pedindo ajuda, mas foi seguida pelo autor, que seria o companheiro dela. Ele a alcançou e a esfaqueou pelas costas, fugindo em seguida. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe dos bombeiros, que a encontrou caída na calçada e a levou para o pronto-socorro, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. Os policiais realizaram patrulhamento, mas, pelo menos por enquanto, a informação que nós temos é que o autor do homicídio não foi localizado. Bom, a minha última aqui, Valmir, tem um desempregado de 28 anos, morador de um local que é conhecido em Guararapes como Favela do Grilo. Ele foi preso por tentativa de homicídio e roubo. O motivo, um corote. Ele é acusado de tomar um corote de cachaça de um colega e agredi-lo a pauladas por causa de um corote. A vítima, de 33 anos, seria morador de rua, de acordo com a polícia. O flagrante foi feito por policiais militares às 10h30 da manhã. Os caras brigando por cachaça às 10 da manhã. Antes do almoço. Do almoço. Pra garantir, né? E aí eles foram comunicados de uma briga perto da rodoviária da cidade, lugar que é conhecido por frequentadores, né, e usuários de drogas e também alcoólatras. Chegando ao local, os policiais surpreenderam o acusado arrastando a vítima para dentro de uma barraca. Se não fosse a polícia, a coisa seria até pior. Ele segurava um pedaço de madeira em uma das mãos com o qual agrediu um morador de rua enquanto o arrastava. Então o caso foi registrado. A vítima contou que as agressões aconteceram, né, e tudo por causa de um corote. As ameaças também foram registradas. Preso em flagrante, passaria por audiência de custódia nesta segunda-feira. Mas vamos fechar com mais uma agressão aqui. Essa aqui é uma agressão diferente, mas é uma agressão. Um jovem de 20 anos foi agredido com um soco no olho enquanto trabalhava em uma festa sábado à noite em uma chácara de Araçatuba. A agressão aconteceu após ele ser beijado por uma garota. O rapaz, que é técnico de som, contou à polícia que estava no evento que ocorria em uma chácara conhecida no final da rua Aguapeí. Por volta das 8 da noite, ele disse que foi surpreendido por uma garota que aparentemente estava embriagada. Ela se aproximou, o agarrou e deu-lhe um beijo na boca. O técnico de som disse à polícia que conseguiu se soltar da menina e percebeu que o ex-namorado dela estava perto. Coitado, hein? Segundo o rapaz, ao se aproximar do ex-namorado da jovem para explicar que não tinha sido ele que a havia beijado, mas sim a garota que havia lhe agarrado, ele foi agredido com um soco no olho. O cara não quis explicações de onde partiu o beijo. Com a agressão, a vítima caiu sobre as caixas de som. Foi o soco, hein? E outras pessoas que estavam na festa intercederam. Em seguida, ele deixou a chácara. Apesar de ter sido agredido na noite de sábado, o técnico só procurou a polícia ontem à tarde devido ao hematoma que ficou no olho. Ele disse que na ocasião da agressão estava de óculos, o qual foi danificado. Rapaz, tomou um supapo bem dado. E ele não tinha nada a ver com isso. É que a menina tinha tomado os gueré, deve ter errado o cara, beijou o cara errado. E o cara que não tinha nada a ver com isso, apanhou de graça. De tomar os refrigerantes Paulistinha, Bolinha, Tubaína Estrela e a cerveja